Hoje a aula é sobre aprendizado não supervisionado, certo? No aprendizado não supervisionado, nós temos técnicas estatísticas, tá? Para descrever e melhor entender os dados. Eu quero extrair informação desses dados, certo? É basicamente isso, tá? Então, o objetivo do aprendizado não supervisionado é identificar grupos na base de dados, né? Para tanto, há basicamente duas estratégias: clustering, tá? Clustering ou dimension reduction, né? Ou redução da dimensão desses dados, tá? Na primeira, clustering, o objetivo, pessoal, é segmentar as observações em grupos similares ou homogêneos, né? Por exemplo, eu tenho esse conjunto de peixes aqui, eu quero só os laranjas, só os laranjas. Então, eu vou buscar somente os laranjas, tá? Não é vermelho, nem branco e nem preto. São os laranjas. Então, eu estou separando os laranjas também, como posso separar os brancos, os pretos, enfim, tá? Por diferentes razões. Também podia ser o tamanho do peixe, né? Podia ser também o tamanho do peixe, né? Então, o que a gente às vezes muito faz a gente utiliza da média, da variância, né? Índices estatísticos para separar grupos, né, similares nos nossos dados. Então, isso é uma tarefa basicamente de clustering, tá? E depois, obviamente, eu posso avaliar especificamente o que está acontecendo em cada grupo desse, tá? Então, tem muita coisa interessante nessa questão, várias coisas em clustering, a gente vai ver depois. Uma outra situação, um outro, vamos dizer assim, eixo dentro do aprendizado não supervisionado é a redução da dimensão das variáveis, né? O objetivo é reduzir o número de variáveis numa base de dados. Mas, professor, foi tão trabalhoso e às vezes e muitas vezes tão caro conseguir tantos dados sobre uma determinada questão, né, seja técnica, científica, acadêmica que eu esteja trabalhando, e agora a gente vai reduzir, né? Mas tem uma questão muito importante aí, por que que a gente muitas vezes a gente precisa reduzir o número de variáveis, tá? Por exemplo, os modelos clássicos de regressão linear, que eu acho que muita gente já conhece. Quem não conhece pode estar olhando nosso curso de análise de séries temporais. Existem aulas sobre regressão linear, tá? Eles falham na presença de características altamente correlacionadas, né? Esse é um problema que há praticamente em toda regressão, tá bom? Então, a gente tem que a gente- evitar ter variáveis correlacionadas como variáveis explicam uma variável alvo, né? Então, a gente tem variáveis dependentes, que geralmente é a nossa variável alvo, que a gente está querendo fazer uma previsão, e as variáveis independentes. Eles não são, a gente não chama independente as variáveis explicativas porque é bonito. Não, elas precisam ser independentes mesmo, tá? A correlação entre elas precisa ser muito baixa, tá? Então, para o modelo poder funcionar bem, tá? Eu estou falando assim em termos mais gerais, porque eu já discuti bastante esses conceitos lá na análise de séries temporais. E a gente vai poder aprofundar de uma outra forma aqui nesse curso de aprendizado de máquina, tá bom? Então, aqui essa aula é mais introdutória. É só para a gente ter uma ideia do porquê que a gente precisa fazer a redução de dimensão, e esse é um passo interessante no aprendizado supervisionado. E daí, né, na admissão de redução, eu consigo também, depois de eu reduzir, geralmente, reduzir para um grupo, né, vamos dizer assim, menor de variáveis, mas que não são correlacionadas, então tem um poder, o conjunto delas, de explicação muito maior das variáveis alvo ou a variável alvo. Eu digo então que há uma conexão entre desse eixo de aprendizado não supervisionado com o quê? Com o aprendizado supervisionado, tá? Embora não seja o objetivo de construir algoritmos, né, aqui no aprendizado não supervisionado, como a gente já viu desde o início, mas
Ao aplicar o aprendizado não supervisionado, eu crio melhores condições, certo? Para ajustar os meus algoritmos, tá? Então, pode ser realmente pode ser um passo muito importante para aprendizado supervisionado, tá? Aqui eu coloquei do lado um exemplo, né, de avaliação entre várias variáveis, né? E só para curiosidade, se vocês quiserem ver depois, tá? É um artigo de coautoria, né? Da minha coautoria, em que a gente avalia várias variáveis e a gente percebe que existem variáveis que têm uma correlação relativamente alta, né? Por exemplo, porcentagem de área urbana com densidade demográfica, né? Então, eu tenho uma boa relação. Não tenho para a área de drenagem com essa mesma densidade. Não tenho. Então, se eu estou querendo explicar, né, alguma coisa relacionada ao meio urbano que envolva área urbana, área de drenagem e densidade demográfica, tá? Não faz sentido eu utilizar densidade demográfica e área urbana no mesmo modelo, porque eles são muito correlacionados. Agora, faz sentido eu usar drenagem, área de drenagem e densidade demográfica, que eles não são correlacionados, a correlação é bem mais baixa, certo? Basicamente isso. É, Bom, pessoal, então é isso, tá, que eu queria apresentar para vocês hoje, tá? Tanto a redução de dimensão como a tarefa de clustering. Lembrando que a gente vai aprofundar isso bastante mais na frente. Aqui é só uma pequena introdução, tá bom? Então, até mais e até a próxima aula.